feijão está na mesa de grande parte dos brasileiros. Segundo dados do IBGE, ele é um dos 3 alimentos preferidos no Brasil. Cerca de 60% da população consome o produto. Mas ele não é sempre igual. Cada região do país possui um feijão característico. O que há por trás desses grãos é um processo de seleção genética que começa lá no campo. No estado do Rio de Janeiro, por exemplo, foram mapeados mais de 270 tipos diferentes de feijão. Ficou curioso? Então vem com a gente no Rio em Foco, que começa agora, conhecer esse trabalho e de que forma podemos contribuir para a manutenção dessa biodiversidade. Para comemorar os 27 anos da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF, foi lançado o Catálogo da Diversidade do Feijão Comum no estado do Rio de Janeiro. A publicação mapeou as espécies encontradas, o território e as características do grão e traz informações importantes sobre a preservação da imensa biodiversidade das sementes de feijão e o papel dos agricultores na garantia da sobrevivência delas. Para falar sobre esse trabalho, eu converso com a professora Rosana Rodrigues e a pesquisadora Tâmara Figueiredo, da UENF. Oi, Rosana. Oi, Tâmara. Tudo bem? Olá. Oi, Geisa. Tudo bem? Rosana, esse foi um estudo que mapeou as diferenças, as diferentes espécies de feijão que a gente tem aqui no território do estado do Rio de Janeiro. Como que as pessoas podem acessar esse material? Oi, Geisa. Esse trabalho ele começou em 2015. Na realidade, ele é uma parte de uma tese de doutorado que foi executada e muito bem executada pela Tâmara, que está aqui com a gente hoje. E esse trabalho, ele tem como objetivo principal, ele ainda não terminou, né? Nós temos áreas ainda no estado do Rio de Janeiro que ainda serão amostradas, mas nós visitamos quase 30 municípios do estado e pudemos, né, constatar, né, essa grande variabilidade existente no que tange aí ao cultivo do feijão, né? Esse material ele vem sendo mantido, né, pelos produtores há décadas. Em alguns casos, o tataravô, o bisavô repassou isso para o pai, que passou para o filho. Então, é um material realmente muito importante que seja mantido aqui no estado do Rio de Janeiro. Quando nós iniciamos esse trabalho, em 2015, nós iniciamos porque sabíamos que o estado do Rio de Janeiro ele tinha sido subamostrado numa pesquisa feita anteriormente pela Embrapa. A Embrapa, os pesquisadores da Embrapa, eles fizeram um trabalho de coleta em todo o país para se levantar o que estava sendo cultivado em termos de feijão, né? E outras espécies também, não apenas fazelas vulgares, né? Mas o Rio de Janeiro, no próprio relatório da Embrapa, o Rio de Janeiro aparece como sendo subamostrado. Eles não tinham amostras do estado do Rio de Janeiro. Com isso em mente, nós tínhamos esse desejo de fazer esse levantamento, né, para revelarmos para o público o que estava acontecendo. O estado do Rio de Janeiro ele já foi um grande produtor de feijão no passado. Dos 20 mil hectares plantados no passado, hoje nós temos cerca de 1.000 hectares. São estimativas, né, que os nossos colegas da Emater nos passaram. Então, quando nós começamos esse trabalho, havia uma certa desconfiança, né, até dos meus próprios colegas, engenheiros agrônomos, que achavam que nós não encontraríamos recursos genéticos de feijão no estado do Rio de Janeiro. E nós tínhamos a convicção de que os pequenos produtores estavam mantendo essa agrobiodiversidade para nós. Tâmara, essa foi parte da sua tese de doutorado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da ideia, né, de pesquisar, assim, fechar essa lacuna aberta na pesquisa da Embrapa até a execução. Quais foram os desafios e os aprendizados dessa jornada?
Bom, então, como a professora Rosana colocou, a gente existia essa lacuna, né, no estado. Ele estava subamostrado no banco genético da Embrapa e, além de tudo, quando a gente pesquisava os dados de levantamento agrícola municipais, a gente não encontrava poucas informações sobre área cultivada, sobre produção no estado e menos ainda sobre diversidade, que é o foco do trabalho. E aí, também, como a professora colocou, a gente procurava, né, alguns professores, até alguns extensionistas da Emater no início, e aí tudo que diziam era, bom, se vocês encontrarem feijão, certamente só encontrarão preto, né, porque a gente sabe que é o tipo preferido dos fluminenses, do mercado consumidor fluminense, geralmente consome o preto. E a gente imaginou, então, que se fosse encontrar diversidade, seria essa diversidade, esse tipo de feijão. Então, nós visitamos esses 29 municípios, né, quase 30, de 6 das 5 mesorregiões do estado, só ficou de fora a região metropolitana, todas as outras nós cobrimos. E também eu acho que a gente conseguiu amostrar uma boa parte da diversidade socioeconômica e ecogeográfica do estado. Então, desde comunidades quilombolas, como foi o caso da comunidade quilombola de Tapinoã, em Araruama, e também municípios caracterizados pela colonização italiana, suíça, como o caso de alguns municípios no noroeste, na região central, né, a região serrana. Então, a gente já mostrou essa diversidade sociocultural e também climática, né, desde municípios que estão no litoral até municípios a 2.000 metros de altitude, em regiões com temperaturas mais amenas, mais quentes, mais ou menos a maior ou menor média de precipitação anual. O desafio primeiro, então, foi convencer as pessoas da nossa pesquisa e também foi essa conversa inicial com os nossos apoiadores, da extensionistas da Emater, nesse sentido, que a gente queria visitar os agricultores e a gente queria, independente se eram grandes ou pequenos produtores de feijão, a gente queria conhecer essa diversidade. E aí, nesse trabalho, então a gente está falando de um levantamento que foi feito em 29 municípios dos 92 do estado do Rio de Janeiro. Vocês encontraram centenas, né? Quase 3 centenas de variedades desse feijão. E pela própria característica citada pela professora Rosana, a gente tem também essa questão de que são pequenos produtores, né, que guardam esse código genético aí de grãos tão diferenciados e que tem potencial econômico aí também para ser trabalhado. Qual a importância, só para a gente explicar para o nosso telespectador, por que a gente está falando de feijão, por que a gente está falando, né, de que apesar dos fluminenses consumirem o feijão preto, o que se encontra no território é um outro tipo de feijão, vários outros tipos de feijão. Por que é tão importante, né, guardar esse código genético, ter em algum lugar também isso documentado para o futuro e principalmente para a segurança alimentar? Eu acho que isso é um ponto importante para a gente fechar esse primeiro bloco e seguir na nossa conversa. Bom, Geisa, a questão central de se manter, a gente poderia pensar em diferentes vertentes, né, nessa hora, quando a gente fala da importância. Você tocou num ponto aí crucial, que é a questão da segurança alimentar. Essa grande diversidade, né, a gente chama de agrobiodiversidade, ela está relacionada com a cultura, né, dos pequenos produtores rurais. Então, além do aspecto social, além do aspecto cultural, né, do conhecimento tradicional associado a esses produtores, né, que cultivam o feijão por décadas. Você deve ter visto na nossa publicação que um dos nossos produtores entrevistados disse o seguinte: quando eu me casei, o meu pai me deu 3 tipos de feijão. Esse foi o presente de casamento que o pai deu a ele. Então, isso tem uma questão cultural envolvida, né? Tem uma história atrás disso tudo. Então, tem esse aspecto, tem um aspecto econômico, porque esses produtores, a gente conversa isso está na publicação, a gente fala um pouco sobre essa economia invisível, né, dessa agricultura invisível. Isso mexe com a economia desses municípios, né, nas feiras locais, no momento em que eles estão comercializando isso nas feiras locais. Isso é um ponto importante. Então tem o lado econômico também, que não é contabilizado, ele não aparece, mas principalmente eu acho que a sua pergunta nos direciona para o aspecto científico
dessa manutenção dessas plantas, né, dessas sementes, essas sementes que muitas pessoas chamam que é as sementes do futuro, as sementes da herança, né, as sementes da paixão, enfim, ela tem vários nomes, as sementes crioulas. Essas plantas que foram, ao longo de décadas, mantidas por esses produtores rurais, elas guardam, vamos dizer assim, elas guardam alguns segredos, né? No seu DNA, elas guardam informações sobre resistência a pragas, insetos que vão danificar as lavouras, elas guardam informações sobre resistência a fungos, vírus, bactérias, elas guardam informações sobre resistência à seca. Então, são plantas que potencialmente podem ajudar no futuro do melhoramento de plantas, trazendo para nós essas características e para que a gente possa continuar produzindo o feijão em diferentes condições climáticas. Você viu quanto feijão tem a ver com desenvolvimento econômico. Por isso, eu te convido para continuar com a gente no próximo bloco, porque aqui no Rio em Foco, política e economia caminham juntas. O trabalho de investigação da biodiversidade do feijão, que deu origem ao catálogo da diversidade de feijão comum do estado do Rio, envolveu mais de 150 agricultores e 29 municípios do estado. Foram aproximadamente 270 amostras coletadas entre 2015 e 2019. A gente está falando aí de um trabalho de anos, né, que vocês foram tocando e nesse contato com os agricultores também, traduzindo um pouco da importância do que era encontrado ali no campo. O que vocês percebem assim, de diferenças que são geradas a partir dessa conexão com essas histórias e principalmente com a importância para o desenvolvimento que traz esses agricultores terem a consciência do que eles estão carregando, do que eles estão cuidando ali no campo, no dia a dia deles? Essas diferenças que a gente mencionou, não socioeconômicas e ecogeográficas, elas repercutiram na diversidade que a gente encontrou. Então, desde algumas regiões do estado, onde os agricultores, muitos, informaram para a gente que deixaram de cultivar o feijão nos últimos anos, não só o feijão, mas outras culturas associadas, produzidas, né, dentro de um contexto tradicional, em função das mudanças climáticas, da mudança do regime de chuva, até regiões onde a gente identificou, por exemplo, um banco comunitário de germoplasma, algumas regiões do noroeste do estado, onde os agricultores mantêm um hábito peculiar de consumir, e, portanto, cultivam também uma diversidade de 7, 8 tipos de feijões misturados. Algumas regiões que o feijão vagem, o consumo da vagem é mais importante ou mais economicamente importante que o cultivo do feijão, do grão propriamente. E aí essa diversidade. Muitas vezes eles não têm a dimensão do tamanho do que eles manejam, da importância do que eles fazem, eles cultivam essa diversidade toda associada a preferências, né? Então, algumas famílias, por exemplo, a gente encontrou muitas famílias com 3, 4, 5 tipos de feijões diferentes. E por que eles cultivam 5 tipos diferentes, né? Um é melhor para consumir na feijoada, outro melhor com a carne de porco, outro melhor. Então, tem muito a ver com as preferências deles, preferências individuais, preferências da comunidade. E aí a gente viu uma diversidade muito grande de formas de manejo, cultivo. Foi bastante rico, assim, observar. Dessas 270 amostras coletadas, o que vai ser feito com isso na sequência? Elas estão sendo armazenadas em algum lugar? Aqueles segredos que a gente falou no primeiro bloco vão ser desvendados aí em outras pesquisas, desdobrados em outras pesquisas? Como é que está esse processo dentro, enfim, da universidade em relação a esses grãos? Nesse momento, todas as sementes coletadas na nossa pesquisa, elas se encontram armazenadas e devidamente identificadas numa câmara fria de sementes, né, um espaço do nosso banco de germoplasma ou banco de sementes, e elas, com essa identificação, nós podemos retomar todas as informações referentes a essas sementes. Nós também já fizemos uma parte que a gente denomina de caracterização
dessas sementes. Então, diversas informações sobre essas plantas, como altura, tipo da vagem, comprimento da vagem, uma série de informações básicas sobre a planta, como se fosse assim uma identidade visual da planta, isso já foi feito. Nós também já fizemos uma análise do DNA dessas plantas, então a gente já tem uma ideia da variabilidade em termos de DNA, em termos de variação de DNA dessas plantas, né, dessas amostras coletadas. E agora nós passamos também para uma nova fase, que trata-se da identificação dos genes de resistência a doenças, e começamos com doenças bacterianas do feijoeiro. Então, nesse momento, elas se encontram armazenadas, e também existe, obviamente, o interesse, né, de manter isso para devolver aos produtores, caso eles precisem, algum dia, retomar essas sementes. A Tâmara trouxe um aspecto aqui muito interessante, eu queria explorar um pouquinho mais, que é justamente sobre o consumo desses feijões diferentes, né, e as preferências no território, que a gente sabe, começa a perceber, né, eu acho que na medida do estudo que vocês fizeram e do relato que vocês trazem aqui do processo de pesquisa, que elas também variam na própria região, nas regiões, no próprio estado do Rio de Janeiro. Então, esse trabalho também do feijão com a gastronomia, né, com os chefes olhando para esses diferentes tipos, podendo combiná-los de formas diferentes, também é um caminho interessante para a gente pensar em agregação econômica, né, para esse produto que hoje é vendido em feiras, está muito mais regionalizado e localizado, mas que pode ter aí um valor a ser agregado a partir desse conhecimento maior e dessa divulgação sobre essa variabilidade que a gente tem no nosso território. Essa questão de associar essa produção agrícola, que é economicamente ainda um pouco invisível, com a questão da gastronomia, faz total sentido. Nós temos aí exemplo de países que depois que passaram a valorizar os seus produtos locais, passaram a ter um destaque muito grande em relação à questão da gastronomia, e inclusive foram colocados no mapa do mundo, né? Hoje, vamos falar claramente aqui, é o caso do Peru, né? Nós temos chefes de cozinha fantásticos que descobriram ingredientes que são oriundos dos ancestrais, né? Peruanos, então levaram isso para a alta gastronomia, e hoje estimulam todo um turismo gastronômico, né, atraindo uma economia cada vez mais crescente para essa região. Tâmara, em relação a essa questão de como os italianos tratam os alimentos, a diversidade regional, o que você percebeu lá que você acha que pode ser trazido para a experiência fluminense? É um pouco disso que a gente está comentando, né? A diversidade dos agricultores, ela não é só necessária, como ela se torna uma oportunidade para eles. Então, a questão de resgatar esses pratos tradicionais, típicos dessas regiões, que estão associadas a essas variedades, né? A resgatar nichos especiais, feijões especiais, por exemplo, um agricultor que queira plantar e vender feijão preto, ele é mais um vendendo feijão preto. Mas se ele explora outros tipos de feijão que ele já tem na propriedade, que ele conhece, isso é mais uma oportunidade. E, de fato, foi interessantíssimo ver a importância, né, inclusive políticas públicas voltadas para a valorização de produtos da sociobiodiversidade, valorização dos produtos produzidos a partir das variedades locais, do resgate das variedades locais, as variedades crioulas, porque elas estão associadas, né, a todo um conhecimento tradicional que é parte da nossa cultura. A Itália faz isso muito bem, e esse é um caminho, né, nesse momento de valorização dos produtos da sociobiodiversidade, é um caminho, uma oportunidade para os agricultores familiares. É isso aí. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.
O Rio em Foco está de volta para falar sobre o lançamento do catálogo da diversidade do feijão comum do estado do Rio de Janeiro. Nossas entrevistadas são a professora Rosana Rodrigues e a pesquisadora Tâmara Figueiredo, da UENF. Em 2019 foi realizado o Fórum da Diversidade de Feijão Comum do estado do Rio. Nele foram elencadas importantes ações para garantir a sobrevivência da biodiversidade das sementes. Dentre essas ações que foram elencadas no fórum, quais as que vocês destacariam como as mais importantes e principalmente, a importância de trazer o conhecimento de um público maior para que a gente possa envolver outras instituições que precisam estar de olho nessa temática? Esse fórum aconteceu em 2019, e foi um primeiro processo de devolução dos resultados para os agricultores. Nós convidamos os agricultores que fizeram parte da pesquisa, os colaboradores extensionistas da Emater. Então, foram eles, eu acho que é importante destacar, foi nessa conversa, depois de mostrar os resultados da pesquisa, o que nós identificamos e tudo isso que conversamos aqui, a gente discutiu com eles como que nós poderíamos avançar, a partir desse trabalho, fortalecer ações de conservação no farm e atuar com eles para conservar esse material de forma integrada, junto à universidade. Então, esse processo, essas ações foram pensadas numa discussão com os agricultores, atores desse trabalho. E aí eles elencaram principalmente 3 estratégias que eles consideraram importantes. Uma seria a UENF, que já possui uma estrutura de câmara fria e como uma instituição pública prestar esse serviço, à comunidade e aos agricultores de conservar esse material à medida que, conservando em câmara fria, a gente tem possibilidades de conservar isso num tempo maior. Então, a gente fazer essa conservação integrada. Eles conservam na propriedade e a gente na universidade. Uma outra estratégia que eles apontaram foi a importância da gente elaborar um catálogo para que a gente mostrasse para a sociedade o tamanho dessa diversidade que eles estão conservando e para valorizar tanto o feijão, uma cultura voltada ao autoconsumo, e para valorizar a diversidade que eles mantêm, o papel dos agricultores como guardiões dessa diversidade, guardiões da cultura alimentar e etc. E também levantaram a importância de a gente chamar a atenção para as culturas de autoconsumo, como a professora disse, elas estão relacionadas, inclusive, a impactos indiretos na renda dos agricultores. Se eles deixam de comprar, eles estão economizando e produzindo esse material, e economizam na própria renda. Então, foram esses aspectos que eles chamaram a atenção: a valorização, a importância da universidade conservar e a importância da gente publicar esses resultados e mostrar para a sociedade na forma de um catálogo. E esse catálogo está disponível no site da UENF e também no site da Sociedade Brasileira de Recursos Genéticos. Isso. E mais um ponto importante é que também nessa conversa com os agricultores e nossos colegas extensionistas da Emater, ficou acordado que nós faríamos um acordo de gestão compartilhada dessas sementes, que a gente chama de germoplasma. Então, está em construção, a Tâmara tem liderado isso, está em construção um documento que vai ser assinado pela universidade e pelos agricultores, que trata dessa gestão compartilhada mesmo. Então, eles nos doaram as suas sementes, que é uma riqueza que eles têm, eles doaram isso para a universidade se responsabiliza por guardar essas sementes para o caso de qualquer eventualidade. Já aconteceu de produtores irem nos procurar para retomar, porque pode haver uma perda, uma enchente, uma praga, uma seca, e eles perderem essas sementes, e nós termos lá na UENF um backup, uma cópia de segurança dessas sementes. Então, esse acordo, ele trata disso. O que nós vamos fazer com essas sementes? Essas sementes vão ser distribuídas para todo mundo? Então, eles vão opinar, eles vão decidir sobre o que vai ser feito com essas sementes daqui para frente. Então, esse é um acordo pioneiro, de gestão compartilhada, porque quando a gente pede a um produtor desses para continuar guardando essa riqueza para nós, muitas vezes ele deixa de produzir uma outra cultura que é mais rentável economicamente, mas ele, por tradição cultural, opta por manter as sementes de feijão. Então, nós temos que ter também alguma contrapartida
para que ele continue mantendo essa riqueza para nós. Ele está mantendo essa riqueza para a humanidade, não é só para ele. Então, nós somos copartícipes hoje desse processo. Nós apontamos que é preciso um alerta, né, para os gestores públicos, para que eles enxerguem, né, essas produções agrícolas, né, que são consideradas invisíveis. Nesse fórum, nós também conseguimos identificar que, para fins econômicos, as lavouras de autossubsistência, as lavouras que são comercializadas em feiras locais, não entram nos cômputos da economia do Estado. Elas não são relacionadas no relatório de produção agrícola do Estado. Então, elas não existem para fins de nada, assim, de você fazer um relatório sobre a questão econômica do Estado do Rio, essas culturas não são consideradas. Então, isso é um alerta que a gente deixa aqui, para que isso, sim, venha a ser considerado riqueza do Estado do Rio de Janeiro, além da questão cultural e tradicional dos saberes que são associados a essas sementes, que serão perdidos se a gente realmente não investir nesses guardiões de sementes. O que a gente vê aí, na verdade, é um campo fértil para se pensar em diversas ações que coordenadas podem ajudar a valorizar também esse produto mais tradicional, esse produto que carrega aí um código que às vezes é também desconhecido da academia e que pode ser um campo também para florescer novas pesquisas, né, valorizar determinados alimentos, né, você citou aqui o peru e a quinoa veio de lá, virou moda, né, todo mundo consome hoje em dia. Então, como pensar também que alguns desses feijões podem também ser somados aí, né, na alta gastronomia ou como referência em várias receitas para que as pessoas possam também fazer em casa e poder trabalhar mais isso, né? Então, fica aí um convite a mais instituições se somarem a esse processo e pensarem juntas como fazer. Quando você falou dessa questão econômica, né, que tem um impacto grande na decisão do produtor de manter aquele código ali sendo guardado ou utilizar a terra dele para uma outra plantação que vai trazer mais lucro naquele momento, como é que é feita essa gestão? Quer dizer, há a possibilidade aí de se desenhar, por exemplo, fundos ou pensar uma forma de garantir que, pelo menos economicamente, aquela guarda genética que está sendo feita ali tem algum tipo de retorno para o produtor? Isso é uma tarefa que a gente pode sim pensar, né? Eu acho que a gente deve pensar nisso, a gente deve trabalhar aí, quem sabe, junto aos deputados, né, para valorização, uma legislação específica de valorização e proteção dessas áreas, né, que são ricas culturalmente, né, e do ponto de vista econômico também, para esses produtores rurais, que vão impactar todos os municípios produtores do estado. Então, eu acho que é uma coisa que o nosso catálogo, ele é um primeiro passo para mostrar, para revelar para as pessoas o que o estado do Rio de Janeiro tem, né, em termos de produtores de feijão e a sua riqueza num produto que, como você mesma disse na abertura do programa, está presente na nossa mesa aí todos os dias, né? E quem é que não gosta daquela feijoada aos sábados, né? De curtir aquela feijoada aos sábados. Então, existem inúmeros diferentes tipos de feijão, né? Com sabores, né, e atrativos diferentes para a gente fazer a nossa feijoada. Tâmara, Rosana, muito obrigada pela presença de vocês, por vocês terem aceitado esse convite de compartilhar com a gente o trabalho que está em curso, né? A gente já consegue ter acesso a essa publicação pelo site da UENF. A gente vai colocar aqui o endereço para todo mundo poder compartilhar e acessar também. Em breve, se tudo der certo, também vão ter versões impressas para que isso possa se espalhar pelas escolas e para que esse conhecimento também possa fazer parte ali do álbum do produtor, né, para que ele tenha em casa, entenda ali a variedade que ele está carregando, que ele está cultivando. E para você, telespectador, que ficou com a gente até aqui, eu quero avisar vocês que o Rinfoco também está nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. E para ouvir, como e onde quiser, é só acessar o nosso podcast. Esse programa está lá disponível. Escolha a sua plataforma predileta, busca por Quero Discutir o Meu Estado. Vamos ficar agora com o poema Feijão da Gente, de Cláudia Pombo Sudré. TV Alerj, Canal do Povo, até a próxima.
feijão da gente. Uns plantam misturado, outros consorciado. Uns só no sábado, outros só na segunda. E a lua, nova ou crescente? Depende, para plantar ou para colher. Se estiver no céu durante o dia, o feijão broca. E onde guardar? Na pete ou no saco de lona? Melhor na munha. Nada, melhor é na terra de formigueiro. Melhor mesmo é guardar. Guardar para que na próxima safra a família se reúna. Pega o feijão na tuia e em movimentos sincronizados entre toadas e brincadeiras, um cave, outro joga a semente, o outro tape. E assim, mais um ciclo inicia. Um ciclo de vida, não só de feijão, mas de vida de gente que ama a terra. Gente que guarda a planta, que colhe, que compartilha, que saboreia o que colheu, que guarda o suficiente para manter mais um ciclo de história familiar. Gente que guarda a perseverança de manter sementes que vieram dos pais, dos avós. Sementes que se adaptaram àquela terra, àquela família. Sementes que se tornaram amigas, que sabem do que eles gostam, que guardam lembranças dos momentos de fartura e de escassez, de alegrias e tristezas. Sementes que cativam produtores com todas as estratégias possíveis, ora pela beleza, ora pelo sabor, ora pela produtividade e ora pelo amor.